Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos para a nossa quinta aula sobre inteligência emocional. Primeira coisa que eu quero que você me responda: o que é isso que você está vendo? Me responda. O que é isso que eu estou segurando na mão? O que é? Você sabe me responder? Talvez você possa pensar que isso aqui é um aparelho eletrônico. É. Agora eu vou fazer de novo a pergunta: o que é isso que você está vendo? Talvez você possa responder agora: ah, agora é um relógio. Eu sei que é um relógio porque agora eu estou vendo o relógio. Mas talvez da primeira vez você não enxergou um relógio. Tá? Então, gente, sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa aula sobre inteligência emocional. Inteligência emocional, gente, é justamente isso que eu acabei de mostrar para vocês. Né? Então, assim, você pode emitir várias opiniões ou vários pensamentos sobre a mesma coisa. Tá? Você observou que você viu duas coisas e o objeto era um só? Por quê? Depende da forma como eu olho, eu vou dizer algo sobre aquilo. Né? Então, enquanto talvez eu olhe para cá, eu não vou enxergar um relógio. Se eu olho para cá, também não. Se eu olho para cá, vou enxergar um botão. Né? Agora, se eu olho para cá, eu enxergo a hora. Né? E o objeto é o mesmo. Entende? Agora, a forma de eu ver esse objeto, existem várias possibilidades, tá? E é isso que nós vamos aprender na inteligência emocional, tá? Gente, o que é inteligência emocional? É o equilíbrio, tá? Entre os hemisférios cerebrais, o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo. É o equilíbrio entre a razão e a emoção, tá? Então, assim, como é que eu consigo atingir o equilíbrio emocional? Então é importante, eu sempre digo que inteligência emocional tem a ver com você não ser escravo das suas emoções. Tá? Então tem pessoas muitas vezes que, por causa de uma emoção, às vezes criam problemas, brigam com as pessoas, brigam consigo mesmo. Né? Então isso é ser escravo das emoções, porque eu quero sentir aquela emoção a todo custo, então eu vou comer chocolate demais, vou ter vício, vou dirigir fora do limite de velocidade simplesmente porque eu quero sentir aquela emoção. Isso é ser escravo emocional. Tá? E outras pessoas simplesmente passam por cima das emoções. Sabe aquelas pessoas que passam por cima dos outros? Né? Ah, aquele fulano lá, ele é arrogante. Ai meu Deus, como ele é metido. Muitas vezes ele é só uma maneira que ele encontrou de sobreviver. Ou seja, passando por cima das emoções. Não, isso aqui eu não sinto, eu não estou vendo, eu não quero ver e tal. Por que isso? Né? Porque é uma maneira muitas vezes da pessoa se defender. Tanto a pessoa que é escrava das emoções como aquela que passa por cima das emoções, elas estão certas, porque é a forma que elas encontraram de lidar com o seu emocional, tá? Então, inteligência emocional é você nem ser escravo das suas emoções e nem passar por cima das suas emoções. É você conseguir o seu equilíbrio, tá? E, gente, inteligência emocional não se trata de você nascer sabendo, ele tem o dom da inteligência emocional, ele recebeu isso de Deus, porque o pai dele é inteligente emocionalmente. Não, gente, isso é desenvolvido. A inteligência emocional pode ser aprendida através do amor. Né? Então, assim, da mesma forma, a espiritualidade, né? Aliás, a maioria, ou se não tudo que a gente faz, a gente pode aprender através do amor. Tá? Então, muitas pessoas elas não desenvolvem inteligência emocional por conta das escolhas que ela tem e que ela aprendeu e que muitas vezes ela não teve oportunidade de desenvolver esse aspecto, que é a inteligência emocional. Tá? Então, para conseguir o equilíbrio, é necessário, gente, ferramenta. Porque a ferramenta, ela te dá escolhas. Né? Vamos imaginar alguém que furou o pneu do carro. Né? Mas aí ele não tinha chave de roda e não tinha macaco. Sim. Aí ele pegou e, não tenho ferramentas, eu vou com o pneu furado mesmo. E aí o pneu estraga, chega lá na borracharia e ele perde o pneu. Aí você vai pensar assim, meu Deus, como esse cara não é inteligente, era só ter trocado, mas muitas vezes faltou a ferramenta. Né? Então qual que é a chance de eu trocar pneu se eu tenho uma chave de roda e um macaco à minha disposição
Ou se eu não tenho e eu tô lá numa estrada onde a próxima mecânica fica a 100 quilômetros de distância e não pega celular? Qual que é a chance que eu tenho de trocar o pneu sem as ferramentas, sem poder ligar para um borracheiro, né? E às vezes vai imaginar, por exemplo, se tem alguém ali querendo ir para o hospital, passando mal. Percebe, gente? Então, inteligência emocional é você ampliar o seu mapa de mundo, né? As suas escolhas. Isso que nós vamos aprender hoje aqui, tá bom? Então, gente, a primeira dica que eu dou é você procurar, inclusive a inteligência emocional, as ferramentas vão possibilitar que você faça isso. Evite, ou pelo menos reflita sobre isso. Muitas vezes eu me pego, às vezes, não utilizando a minha inteligência emocional. Por exemplo, quando eu quero mudar algo que não tem como mudar. Vamos imaginar que eu não gosto mais desse relógio, porque ele não funciona mais. Ah, esse relógio não funciona mais. Eu jogo fora e compro outro. Ok, né? Então é simples. Mas quando se trata de um relacionamento na sua empresa, com o seu chefe, com o seu dinheiro, com o seu pai, com a sua mãe, com seus irmãos, você não vai conseguir mudar o mundo. Algumas coisas você consegue mudar, outras não. Então, quando a gente para de lutar contra aquilo que não tem como mudar, né? Vamos imaginar que esse aqui é o relacionamento com o meu chefe e não está bacana. Eu não tenho como mudar isso. Eu não tenho como mudar o meu chefe, né? Eu posso fazer o quê? Mudar a forma como eu olho, tá? E é para isso que a inteligência emocional existe. Desenvolver inteligência emocional. Então é muito bacana que o primeiro passo é você procurar se abrir para esse conhecimento, porque ele vai te possibilitar que você evite esse tipo de situação, né? Então isso é muito útil. Brigar com aquilo que não dá para mudar, tá? Então tem pessoas que, eu não gosto disso, desse papinho de inteligência emocional, de autoconhecimento, eu quero continuar dando murro em ponta de faca. Tá tudo certo, também é uma escolha, né? Então não existe escolha certa nem errada. O que existe é as possibilidades. Então, inteligência emocional é justamente isso, a possibilidade de você não bater de frente, de você viver de forma mais harmoniosa. Isso é criar harmonia na sua comunicação. Comunicação não é só lá em cima do palco, dando uma palestra, dando uma aula. Comunicação é o dia a dia, é o seu relacionamento com a sua família. É o seu relacionamento, por exemplo, com os móveis da sua casa. Isso é comunicação com o seu computador, com o seu celular, com o seu curso, com as suas ferramentas, com o seu carro, com a sua vida, com o seu dinheiro. Então você pode utilizar a inteligência emocional para muita coisa, tá? Isso melhora a sua qualidade de vida, tá? Cria harmonia na sua comunicação, ok? Então vamos lá, gente. Para fazer isso, é importante a gente ter a chave de roda e o macaco para trocar o pneu, né? Então, nós vamos utilizar ferramenta, tá? E a ferramenta que nós vamos utilizar são as perguntas. E eu tenho aqui a lista e eu vou ler algumas dessas perguntas. Então, primeiro, toda vez que, ou pelo menos a maioria das vezes que nós formos trabalhar alguma questão, é importante que você mentalize, em primeiro lugar, uma situação desafiadora. Uma situação desafiadora, né? Algo assim que, poxa, isso aqui eu não gosto, né? A gente chama no autoconhecimento dos não gostinho. Eu não gosto daquele detalhezinho, eu não gosto daquela coisinha. Pense em algo que você não gosta, tá? Não vá pensar, por exemplo, lá na Segunda Guerra Mundial ou na situação econômica do seu país. Pense em algo menor. Algo, por exemplo, lá dentro da sua casa que você não gosta. Algo que você não conseguiu mudar. Algo pequeno. Pense. Tempo. Enquanto você vai pensando, né, eu vou esperando você pensar, né? Então pense em algo, né? Diego, eu não consigo pensar em nada. Então você vai imaginar algo que te irrita, que você não gosta, tá? Ok? Pensou? Agora que você pensou, tá? Eu quero que você faça duas perguntas. Em relação a esse fato, a esse acontecimento, a esse objeto, a essa pessoa, enfim, esse algo ou alguém, o que você aprendeu sobre isso? Você consegue imaginar? O que você aprendeu? Né? Então a primeira pergunta, o que eu aprendi com isso? Desenvolvendo inteligência emocional, tá? E depois de responder essa pergunta, o que eu preciso aprender?
Tá? Essa é a segunda pergunta. E, gente, se permita sentir isso. O fato ou algo, alguém, e se pergunte, o que eu aprendi? E deixe as respostas virem. O que eu aprendi com isso? Se permita ficar em silêncio. Aconteceu isso. O que eu aprendi com isso? Pensa. O que preciso aprender? Pensa. Porque a partir do momento que você faz essas duas perguntas, os caminhos neurológicos dentro do seu cérebro, eles vão acessar novas respostas. Já é o suficiente. Não precisa ser o gênio. Não, é simples, gente, é fazer a pergunta. Algo que eu não gosto, o que eu aprendi e o que eu preciso aprender, né? Inteligência emocional, gente, não é você fazer mágica, é você ser o mágico, é você trazer para você a situação e dizer, né? Aqui está a situação, traga para você. O que eu aprendi com isso? O que eu preciso aprender? Você pode fazer com as mãos, né? Como estou fazendo. O que eu aprendi e o que eu preciso aprender com isso. Ok? Primeiro passo. Feito isso, você pode desenvolver ainda mais sua inteligência emocional, tá? Através de mais perguntas. Então, vamos imaginar aquilo que você odeia, não gosta e você até nem gostaria de ver. Pense nessa situação, né? E você faça a seguinte pergunta: se essa situação fosse engraçada, do que nós estaríamos rindo? Pense. Próxima pergunta. Como eu veria ou solucionaria este problema se fosse 20 anos mais velho? Como você solucionaria esse problema se você fosse 20 anos mais velho? E se você fosse 20 anos mais novo? Perceba a diferença quando você faz a pergunta do problema. Coloca o problema na frente aqui. O que eu faria, pensaria ou diria de modo diferente se esse problema fosse uma oportunidade? E se esse problema fosse uma oportunidade? O que você pensaria ou diria? O que você faria? Pense. Né? Coloca o problema de novo. Como a velha solução funcionou no passado? Por que a solução agora é o problema? Se permita fazer essa pergunta. Como que a velha solução funcionou no passado? E por que essa solução do passado agora é um problema? Pense. Fique em silêncio se for o caso. Deixe atuar a pergunta. O seu cérebro está procurando novos caminhos neurais. Coloca o problema na frente. O que aconteceria se essa situação significasse exatamente o oposto daquilo que acho que ela significa? O que aconteceria se essa situação significasse exatamente o oposto daquilo que eu acho que ela significaria? O que ela significa? Como seria? Pare, pense nesse problema. Né? Interessante, não é mesmo? E então vamos desafiar de novo. Coloca o problema na frente. Como essa situação seria encarada do ponto de vista de uma outra pessoa? Do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, do meu amigo, do meu chefe, do presidente? Use a sua imaginação. Sente diferença? Coloca o problema na frente de novo. Qual é o problema mais amplo do qual este é apenas uma parte? Qual que é o problema maior desse problema pequeno? Se pergunte, reflita, coloca o problema na frente de novo e se pergunte: o que a pessoa que criou esse problema realmente quer? O problema é o sistema? Se for o sistema, como fazer para contorná-lo? Mais uma possibilidade. Alguma emoção que estou sentindo ou bloqueando faz com que eu reaja a velhos hábitos ou programações cerebrais em vez de comportar-me de forma inovadora e criativa? Se permita perguntar. Isso é inteligência emocional, gente. Se permita ampliar o seu mapa de mundo. Né? Utilize essas perguntas que eu compartilhei com você como ferramenta. Né? Você pode fazer uma vez por dia. O problema que eu tive ontem, ou o problema que apareceu, acabou de aparecer agora. Né? O que eu aprendi com ele? Né? O que eu preciso aprender?
Se fosse outra pessoa, o que ela diria a respeito disso? E se eu fosse 20 anos mais velho? Se eu fosse 20 anos mais novo, o que eu diria? Se a situação fosse uma oportunidade, né? O que eu diria sobre isso? Né? Qual que é o problema maior em relação a esse pequeno problema que eu tenho? Né? Então, gente, use a ferramenta da inteligência emocional, tá? Fez sentido para você aprender essas ferramentas? Então eu sugiro você que pratique. Gente, e de preferência, não pratique só na segunda-feira, pratique segunda, terça, não só na segunda e na terça, né? Quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, pratique sempre que você puder e achar necessário. E não precise dizer, mentalize. O que eu aprendi? O que eu preciso aprender? E se isso fosse uma oportunidade? Né? E se fosse outra pessoa aqui, o que ela faria, diria? Percebe? E se significasse o oposto do que significa? Se isso que eu acho que é ruim fosse bom, como seria? Se isso que eu acho feio fosse bonito, como seria? Né? E aí você vai encontrando o seu jeito de fazer inteligência emocional. Não precisa seguir a cartilha. Aqui essas perguntas que está na sua apostila, você vai olhar e vai fazer. Depois você vai começar a fazer do teu jeito as suas perguntas e você vai deslanchar, gente. E isso é fantástico. Quando a pessoa começa a caminhar com a sua inteligência emocional, com as suas emoções, tá bom? Espero que você tenha compreendido e que essa aula tenha sido de muito proveito para você, tá? Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Um grande abraço e até a próxima aula.